Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Olá, corredores e viajantes! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr. E como puderam ver já pelas imagens, eu estou em Málaga, no sul da Espanha, para correr a meia maratona da cidade. E essa vai ser uma visita rápida de apenas 2 dias. Mas eu preparei aqui um conteúdo bastante interessante para poder apresentar essa cidade para vocês. Mas antes de começarmos o passeio por Málaga, eu estou aqui no estádio de atletismo da cidade. Os últimos metros da meia maratona serão aqui na pista desse estádio. E é aqui também que está acontecendo a expo do evento. Então, vamos lá dentro que eu vou buscar o meu kit, porque amanhã é dia de prova. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Prontinho, já demos aqui o giro pela feira. Já estou aqui vestido com a minha camisa do evento. Ficou muito bonita essa camisa. Tem aqui em mãos também o meu número de peito. E aí, com a magia da edição, no instalar de dedos, já estaremos amanhã na linha de largada da meia maratona. Vamos lá! E cá estamos nós, ali no fundo eu tenho o estádio de atletismo, que é onde será a chegada da meia maratona. A largada é nessa avenida logo aqui ao lado. Daqui meia horinha vamos lá para a linha de largada, que vai sair a prova. Mas antes de ir para lá, deixa eu fazer o perfil aqui da cidade de Málaga. A cidade de Málaga é a 6ª maior cidade da Espanha, com cerca de 580 mil habitantes. E a região metropolitana aqui tem cerca de 1 milhão de habitantes. E essa é uma das cidades mais antigas de toda a Europa. Foi fundada ainda pelos fenícios no século VIII a.C. Agora sim, já depois de dar esse perfil aqui rápido da cidade, vamos lá para a linha de largada. Já estou aqui pronto para correr, ó, com o número de peito, a câmera em mãos que vai fazer a filmagem da prova, e nos encontramos agora lá na linha de largada e depois vamos começar o nosso passeio pela cidade de Málaga. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adelante. Be a good day. Wake up. Today's gonna 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 be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs. E vamos lá para a meia maratona de Málaga. Vai começar! Just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. E vamos aqui então começar o nosso passeio pela cidade de Málaga. E vai ser também um passeio no tempo. Começar então pela antiguidade. Quero levar vocês para Málaga do período do Império Romano. Então, confere aí. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life. Como eu disse agora há pouco, Málaga foi fundada pelos fenícios.
Porém, depois desse período, mas ainda na Antiguidade, tivemos o largo período em que Málaga fez parte do Império Romano. E eu estou agora no resquício mais importante dessa época, o Teatro Romano que existia aqui na cidade. Life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up. E esse teatro foi construído a mando do Imperador Augusto ainda no primeiro século depois de Cristo. Só para contextualizar, Augusto, para quem não sabe, foi o primeiro imperador de Roma, ou seja, o fundador do Império Romano. Daí, podemos ver a importância que Málaga tinha naquele período. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 E bem aqui atrás de mim, temos o próximo ponto turístico que vamos visitar, que é a Alcabaça, um castelo medieval construído pelos árabes. Porém, antes de partirmos para lá, deixa só eu contextualizar o período entre essa construção aqui do Teatro Romano e o período da ocupação muçulmana. Como sabemos, em meados do século V, tivemos o declínio do Império Romano e o período que chamamos de invasões bárbaras, que foi quando povos germânicos se espalharam principalmente pela extensão ocidental do Império. E foram os visigodos que chegaram aqui no ano de 411. Quem acompanha aqui o canal deve se lembrar do que eu falei no primeiro vídeo em Istambul. O Império Romano acabou aqui no Ocidente, colocando fim à Idade Antiga e dando início à Idade Média. Mas continuou lá no Oriente, tendo como capital a cidade de Constantinopla, hoje Istambul. E o imperador Justiniano I conseguiu ainda reconquistar Málaga em meados do século VI, por volta dos anos 552 e 555. E a cidade fez parte da província bizantina da Espanha por pouco mais de meio século, até o ano de 614, que foi quando os visigodos retomaram o controle da cidade. Porém, pouco mais de um século depois, no ano 743, os árabes conquistaram a cidade. E a continuação dessa história eu conto para vocês daqui a pouco, lá na Alcabaça. E só uma curiosidade final aqui. O Teatro Romano que vemos aqui hoje foi descoberto só há pouco tempo atrás, em 1951, quando estavam fazendo escavações para a construção de um jardim. Então eles pararam a obra, cancelaram o jardim e acabaram por construir esse espaço aqui, que hoje podemos visitar gratuitamente. E avançando agora aqui no tempo, vamos para a Idade Média e eu vou mostrar uma construção do período da dominação árabe aqui na cidade de Málaga. Confere aí. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Agora sim eu estou na Alcabaça de Málaga. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu explicar o que é uma alcabaça ou uma alcáçova em português. Nada mais é do que uma fortificação, muitas das vezes urbana, que costumava ter dentro das suas muralhas um palácio que servia de residência para um governante. E os árabes construíram diversas alcáçovas aqui na Península Ibérica durante os séculos que dominaram a região. A mais famosa dentre todas elas é a Alhambra, que fica aqui perto na cidade de Granada. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas em breve eu pretendo visitar lá e quem sabe correr uma prova em Granada também. Toda vez que corro provas aqui na Espanha ou em Portugal, sempre tenho que falar do período da conquista muçulmana e da reconquista cristã. Aqui em Málaga, como estamos no extremo sul da Espanha, foi uma região onde os árabes chegaram primeiro e um dos últimos lugares em que foram expulsos.
E como eu já disse, foi no ano de 743 que os mouros chegaram aqui em Málaga. E a reconquista cristã da cidade só foi acontecer mais de 7 séculos depois, em 1487. E nessa época, a Espanha ainda não estava unificada, mas estava quase lá. Faltava só conquistar partes aqui da região sul. E os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela já haviam se casado. Tanto que tem uma história curiosa que aconteceu aqui em Málaga que eu irei contar agora para vocês. A reconquista da cidade foi um dos episódios mais sangrentos nesse período de expulsão dos mouros. O cerco à cidade foi um dos mais longos de todo esse processo. Os mouros ficaram cercados aqui dentro das muralhas durante mais de 6 meses. E como lhes faltaram alimentos e viram que não tinham mais saída, acabaram por se render. Então eles se renderam no dia e no dia seguinte os reis católicos entraram triunfantes pela cidade. E a rainha Isabel tratou logo de mandar converter uma mesquita da cidade numa igreja, que hoje é a igreja mais antiga de Málaga. E essa igreja foi dedicada ao padroeiro da Espanha, Santiago, e naquela época chegaram a apelidar a igreja de Santiago Mata Mouros. E agora, depois de eu mostrar imagens dessa igreja, deixa eu só contar aqui 2 curiosidades rápidas antes de partirmos para o nosso próximo ponto turístico. A primeira é que a unificação da Espanha aconteceu cerca de 5 anos depois da conquista aqui de Málaga, que foi quando a monarquia espanhola conseguiu expulsar o último reduto mouro da Península Ibérica, que era exatamente em Granada, que eu citei agora há pouco. E a segunda curiosidade é a diferença entre uma alcáçova e um alcaçar. Para quem acompanha aqui o canal, pode ser que se lembre do Alcázar de Sevilha, que é um belíssimo palácio que eu mostrei quando eu corri lá e que serviu de cenário para a série Game of Thrones. Então, indo à explicação, um alcázar é um castelo, um palácio construído para viver um governante, enquanto uma alcáçova é uma fortificação que tem dentro dela uma estrutura de uma cidadela e muitas das vezes tem sim um palácio lá dentro. Ou seja, uma alcáçova é algo de maior dimensão com mais funções. E outro local que eu já falei aqui no canal, que também era uma alcáçova, é o Castelo de São Jorge em Lisboa. Dentro dele existia o Paço da Alcáçova, que foi o Palácio Real desde meados do século XIII, quando Lisboa se tornou a capital do Reino Português, até o início do século XVI. E eu irei deixar os links aqui na descrição desse vídeo, tanto do vídeo de Lisboa, como também do vídeo de Sevilha, para poder assistir depois caso tenha interesse. Mas agora, vamos seguir em frente aqui por Málaga. E a nossa viagem pelo tempo avança mais um pouquinho, e agora chegou a hora do Renascimento, da Idade Moderna, e aqui em Málaga, a época da Reconquista Cristã. Vamos então agora para a Catedral de Málaga, que eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês e 2 curiosidades bem interessantes. Eu já falei da Antiguidade, já falei da Idade Média, agora é hora de irmos para a Idade Moderna. E a principal construção dessa era na cidade de Málaga certamente é a sua catedral. E essa catedral aqui foi construída em estilo renascentista, sendo considerada uma das joias desse período. Começou a ser construída a mando dos reis católicos em 1525, onde antes existia aqui a principal mesquita da cidade. E só foi ser finalizada, entre aspas, em 1782. Isso porque ainda não está totalmente concluída. E não fica difícil descobrir porque não está finalizada, entre aspas. Porque podemos notar, olhando aqui de fora, que temos uma torre, mas falta outra torre ali.
E por isso, a catedral recebeu o apelido de La Manquita, que significa literalmente isso mesmo que você está pensando, a manquinha, no sentido de ser manca, coxa, incompleta. Porém, em junho desse ano, foi anunciado oficialmente que depois de mais de 240 anos, as obras da catedral serão reiniciadas. Então, acredito que em breve teremos a catedral totalmente finalizada. E uma última curiosidade que eu quero contar dessa catedral é um quadro que fica do lado de dentro, bem acima aqui dessa porta principal. Eu estou falando aqui do lado de fora porque eu não posso falar lá dentro, mas vocês estão vendo aí imagens do interior da catedral. E esse quadro representa a exaltação de São Francisco Caracciolo. Porém, não é a pintura em si que chama a atenção para esse quadro, mas sim o material que foi feita a pintura. Temos aqui um quadro oval com 5 metros de altura por 3 metros de comprimento. E para ter uma tela dessa dimensão, sabe o que foi utilizado? Reza a lenda que foi a pele de um elefante. Porém, apesar de parecer estranho, dizem que era algo comum de se usar durante o século XVIII, época em que foi feito esse quadro. Estamos agora na região do Jardim de Málaga, uma região muito agradável, muito bonita. E eu vou mostrar essa região aqui para vocês. Aqui o jardim e ali na frente temos o porto e o farol, que são pontos interessantíssimos aqui da cidade de Málaga. Confere aí. Como eu disse lá no início do vídeo, Málaga é hoje a 6ª cidade da Espanha em número de habitantes. E esse crescimento populacional aconteceu principalmente nos últimos 100 anos. E esse crescimento fez a cidade também precisar passar por uma modernização urbana. E a região que eu estou aqui agora nos mostra um pouco dessa Málaga revitalizada, podemos assim dizer. Esse aqui é o Parque de Málaga, que é um jardim que conta com diversas espécies tropicais e subtropicais vinda dos 5 continentes. E essa mistura exótica faz desse um dos parques públicos mais importantes e interessantes da Europa. Realmente é um lugar muito agradável para passear e conhecer aqui na cidade. E uma curiosidade sobre esse parque é que antigamente esse lugar aqui era ocupado pelo mar. Então, com uma obra bem cara de ampliação do porto da cidade, conseguiram ganhar todo esse terreno aqui para construir esse parque. E já que eu falei do porto, essa modernização também contou com melhorias na infraestrutura portuária da cidade. O Porto de Málaga sempre teve um papel fundamental no desenvolvimento da cidade. Isso desde a antiguidade. E nos dias de hoje não poderia ser diferente. Temos aqui hoje um centro comercial e de lazer que faz a roda da indústria do turismo girar. E faz o porto da cidade continuar tendo grande importância na sua economia.
E bem aqui na pontinha desse centro comercial temos La Farola, que é o farol mais importante aqui do Porto de Málaga e também um dos cartões postais da cidade. E bem aqui pertinho temos a La Malagueta, uma das praias mais visitadas e agitadas de Málaga. E ela representa muito bem como o setor do turismo teve um desenvolvimento enorme nas últimas décadas e transformou Málaga num destino super popular, não só para turistas de toda a Europa, como de todo o mundo. O porto da cidade mesmo recebe centenas de cruzeiros ao longo da temporada. E depois de ver essa parte mais moderna de Málaga, vamos voltar para a prova e daqui a pouco eu falo sobre o filho mais importante dessa cidade, que também é o homenageado principal dessa edição da meia maratona. Estou falando, claro, de Pablo Picasso. E a última chamada que eu quero fazer aqui nesse vídeo é para falar do homenageado dessa prova. Ele que é o filho mais ilustre da cidade de Málaga. Estou falando, claro, de Pablo Picasso. Confere aí um pouquinho mais sobre a vida desse gênio. Como eu já disse, Pablo Picasso nasceu aqui em Málaga no ano de 1881 e foi falecer aos 91 anos nos Alpes franceses em 1973. E esse ano, então, marca os 50 anos da morte desse gênio aqui, que é considerado um dos maiores, se não o maior artista do século XX. Por isso, a meia maratona da sua cidade natal o homenageia na edição desse ano. E como curiosidade dele, ele foi batizado na igreja de São Tiago que eu mostrei aqui no vídeo. E viveu aqui em Málaga durante somente parte da sua infância. Até por isso eu darei maior atenção nesse período. Para começar, existem lendas até em torno do seu próprio nascimento. Dizem que a parteira achava que o bebê tinha nascido morto e por isso foi dar maior atenção à sua mãe. E foi o médico que estava ali e que fumava enquanto acompanhava o parto que percebeu que não. E então ele deu um sopro com a fumaça do charuto na sua cara e assim o salvou de morrer por asfixia. E dizem que Picasso, desde cedo, tinha uma personalidade muito forte. Na sua própria biografia, ele conta que quando era criança, a sua mãe lhe disse: se você se tornar um soldado, você vai acabar sendo um general. E se você se tornar um padre, vai acabar sendo o papa. Mas ele mesmo conta que preferiu ser pintor e acabou por ser Picasso. Eu já disse aqui da mãe dele 2 vezes, mas segundo relatos, pouco se sabe sobre ela. E dizem que ela pouco influenciou na sua vida para se tornar um artista. Foi o pai que teve maior influência, já que era professor de História da Arte e pintor. Mas segundo contam, era um pintor mediano, nada além disso. Porém, foi o principal responsável em despertar o talento do filho desde a sua infância. Picasso se mudou de Málaga ainda com 10 anos de idade. No entanto, a sua primeira obra preservada foi pintada na sua primeira década de vida, quando ainda morava aqui, chamada de O Toureiro. E o touro é um animal que vai estar presente em obras durante toda a sua vida. Até mesmo na sua obra-prima, que é a Guernica, podemos lá ver um touro. E uma das histórias que contam sobre Picasso é que alguns anos depois de pintar esse quadro que representa o bombardeio cruel da Força Aérea Alemã durante a Guerra Civil Espanhola, um oficial nazista encontrou com Picasso na França e o perguntou, apontando para uma imagem da pintura, se era ele que tinha feito aquilo. E a resposta de Picasso foi: não, quem fez isso foram vocês. Verdade ou não, essa é uma história bem interessante. E se quiser saber melhor sobre a Guerra Civil Espanhola e o bombardeio da cidade de Guernica, que inspirou Picasso a pintar esse quadro, vale a pena depois conferir o vídeo que eu gravei correndo na meia maratona de Madrid, que nele eu explico tudo isso.
E para fechar, eu tenho que dizer que aqui em Málaga temos 2 museus totalmente dedicados ao pintor. O Museu Picasso e a Fundação Picasso, que é a casa onde ele nasceu e viveu aqui. E fora isso, a cidade também se tornou nos últimos anos um polo de turismo cultural. No início dos anos 2000, Málaga tinha apenas 4 museus e hoje em dia temos quase 40 museus na cidade. E um dos mais importantes é esse aqui, o Centro Pompidou de Málaga, que foi inaugurado em 2015. E esse cubo, que faz parte do museu, acabou por se tornar rapidamente também um dos cartões postais da cidade. E pode ser que você reconheça o nome Centro Pompidou e pense, mas não fica em Paris esse museu? Sim, a sede principal do Pompidou fica em Paris. Essa aqui foi a primeira sede do centro fora da França. E dessa vez, como eu estou fazendo uma viagem mais rápida de apenas um fim de semana, eu não consigo entrar em nenhum museu. Por isso, eu resolvi focar aqui em contar a história da cidade e mostrar os seus pontos turísticos principais. Se eu tiver uma próxima oportunidade, quem sabe, eu venha conhecer também os museus da cidade. Mas agora, vamos lá cruzar a linha de chegada da meia maratona e receber a medalha dessa prova. Vamos agora entrar no estádio e esses aqui são os últimos metros da meia maratona de Málaga 2023. Bora lá para a pista de atletismo cruzar essa linha de chegada. Goodbye to all we know. And we will find that once it's on the line, the night becomes our own. They don't know. How could we have it? Just stay awake, we're almost there. And smell the changes in the air. To feel this way for even just one day is far beyond compare. They don't know. How could we have it? It's time we break away from it all. Hit it hard without regard till we fall. And if anybody out there tries to stand in our way. E por aqui, mais uma feita. Vamos lá buscar a nossa medalha. You know they're gonna feel the burn. A lesson that will make them learn. E aqui tá ela, bonita, hein? Mais uma meia maratona de Málaga feita. Vou aproveitar aqui para fazer um recap rapidinho dessa prova. A primeira coisa, eu quero agradecer a organização. Eu entrei em contato com eles aí faltando 2 semanas para a prova, que foi quando eu decidi correr essa prova, e eles falaram, claro, pode vir, vai ser muito bem-vindo. Me mandaram lá o número de inscrição e tudo, e deu tudo certo. Então fica aqui o meu agradecimento. Normalmente eu costumo entrar em contato bem antes, dessa vez foi em cima da hora, mas que bom que eu consegui correr aqui em Málaga. Sobre a prova, o trajeto é praticamente todo plano, tem ali 2 subidinhas, mas quase que insignificantes, e ele é muito reto, tem muito poucas curvas, o que facilita bastante. Se for um dia frio, sem vento, a chance aqui de bater recorde é muito alta. É um trajeto propício a isso. E a chegada no estádio, é a primeira vez que eu corri uma prova que chega no estádio, isso é demais, isso é sensacional. Gostei muito e quero correr muito mais provas que cheguem em estádio, isso é muito legal. Esse ano a prova foi uma edição especial
que homenageia Pablo Picasso, como eu já falei, os 50 anos da morte de Pablo Picasso. Então aí a camiseta da prova, que é bem bonita, é uma camiseta em homenagem a Picasso. E a medalha, que eu estou aqui com ela, também remete a Picasso. E tem ainda aqui o cubo, né, lá do Centro Pompidou, aqui de Málaga. Então ficamos por aqui dessa vez. Foi uma visita rápida para mim, só sábado e domingo, poucos dias, mas acho que eu consegui fazer aí um vídeo bem legal para vocês assistirem. Por aqui sempre, pronto para correr. Deixa eu colocar essa medalha aqui.